Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Boa noite, meus irmãos. Uma alegria participar desse Congresso Semear, poder pensar com vocês sobre o nosso papel como igreja, qual o nosso envolvimento com a grande missão de Deus. Deus está em missão, Deus está redimindo a humanidade e Ele nos chama a participar da missão dEle, a fim de que todos os povos louvem o Senhor. O tema desse congresso, assim como dos outros congressos desse ano, é missões para a glória de Deus. E pensar nesse tema é lembrarmos que o propósito do trabalho missionário não é a fama de indivíduos, não é a fama de uma igreja local, mas é a fama de Deus que deve ser o nosso foco principal. Nós queremos que as pessoas conheçam o nosso Deus, que as pessoas provem da grandeza desse Deus. E quando a gente olha especialmente para os grandes missionários dos últimos 3 séculos e meio, alguns um pouquinho antes do movimento de missões modernas, por exemplo, quando a gente olha para David Brainerd, quando a gente olha para Hudson Taylor, quando a gente olha para o casal Adoniram e Ian Judson, William Carey, Amy Carmichael, George Miller, homens e mulheres que marcaram a vida de muita gente e continuam marcando com as suas histórias. O que nós percebemos nessas biografias de grandes homens e mulheres de Deus é justamente uma profunda compreensão de um Deus que é soberano, de um Deus que é poderoso e de um Deus que é glorioso. E movidos por essa compreensão da soberania de Deus, do poder de Deus, da glória de Deus, eles se engajam em missões. Talvez a gente possa dizer que o lema de William Carey, em um dos seus sermões, o chamado Sermão Imortal, que dizia: espere grandes coisas de Deus e faça grandes coisas para Deus, fosse também o lema desses homens e mulheres que eu mencionei. Afinal de contas, a ordem é sempre essa, e o propósito é sempre o mesmo. A ordem é sempre depender de Deus, para então agir em obediência a Deus. E o propósito é sempre para Deus, é a glória de Deus que nós buscamos ao nos envolvermos com a missão dEle. Por isso, o lema, ou versículo que tem movido as conferências Semear desse ano, pois dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele seja a glória pelos séculos dos séculos, amém, é o lema que deve nos apontar para o propósito final de missões. Missões não é um fim em si, missões é o meio que Deus usa para colocar pessoas de toda tribo, língua e nação diante do Cordeiro, adorando o Filho, adorando o Pai, adorando o Espírito e reconhecendo que esse Deus que nos criou é também o Deus que nos redime e nos chama para o relacionamento com Ele. E um livro que eu quero meditar com vocês, ou me debruçar com vocês, pelo menos hoje à noite e amanhã de manhã, o livro de Salmos. Talvez quando a gente pense em missões, a gente não pense exatamente no livro de Salmos, mas como George Peters, um professor de missiologia do Seminário Teológico de Dallas, dizia, o Saltério é um dos maiores livros missionários do mundo. No livro de Salmos nós temos mais de 175 menções às nações, aos povos. E muitas dessas menções trazem esperança de que Deus não está apenas redimindo Israel, mas Deus está alcançando as nações. Ele quer usar Israel nesse processo para alcançar as nações. E a gente sabe que o movimento da história da redenção é Deus separando Abraão, separando Israel, até chegarmos naquele que é o Israel perfeito, Jesus Cristo, por meio do qual todas as famílias da terra são abençoadas. Se vamos falar de missões para a glória de Deus, vamos falar de povos louvando o nosso Deus. E esse é justamente o refrão do Salmo 67,
que é o salmo que eu quero meditar com vocês, refletir com vocês nessa noite. Então olhem comigo lá para o Salmo 67, se forem projetar, eu trouxe aqui a NVI 2023, a mais recente, por uma questão de tradução, especialmente no versículo 6, ela nos ajuda a entender um pouco melhor a mensagem desse salmo. Então, Salmo 67, vamos ler o salmo todo. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que seja conhecido na terra o teu caminho, ó Deus, e a tua salvação entre todas as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos. Exultem e cantem de alegria as nações, pois governas os povos com justiça e guia as nações na terra. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos. A terra deu a sua colheita. Que Deus, o nosso Deus, nos abençoe. O versículo 7 repete: que Deus nos abençoe e temam a Ele todos os confins da terra. Quando nós olhamos para o Salmo 67, nós percebemos aqui 3 movimentos da grande missão de Deus. O primeiro movimento está ali nos versículos de 1 a 3, é o movimento de um povo abençoado para a salvação das nações. O movimento de um povo que é abençoado por Deus, não como um fim em si, mas para que as nações conheçam a salvação de Deus e o glorifiquem. Veja, o versículo 1, o salmista começa expressando junto com as pessoas do seu povo o seguinte: que Deus tenha misericórdia de nós, ou que Deus seja gracioso conosco, que Deus demonstre a sua graça a nós, nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Essa sequência de verbos aqui e esse desejo que o salmista expressa aponta para um outro texto das Escrituras. O salmista aqui expressa um desejo segundo a vontade de Deus, um desejo que está revelado lá em Números capítulo 6, quando o Senhor, por meio de Moisés, instrui Arão e os seus filhos a proferirem a bênção sobre a nação de Israel. Moisés diz o seguinte: olha, vocês vão proferir a bênção de Deus da seguinte forma: o Senhor o abençoe e o guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e lhe conceda graça, o Senhor volte o rosto para você e lhe dê a paz. O salmista pega os 3 verbos que nós encontramos em Números 6, 24, não exatamente na mesma ordem de Números 6, 24 a 26, e ele pede a Deus: Senhor, seja gracioso, Senhor, nos abençoe, Senhor, faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Ser gracioso é um único verbo no hebraico, é o mesmo verbo que a NVI traduz aqui como tenha misericórdia, exatamente o mesmo verbo empregado ali em Números 6, 24 a 26, abençoar, e o terceiro verbo, fazer resplandecer, é um único verbo também no texto hebraico. O salmista, junto com o seu povo, deseja que o Senhor esteja presente na vida de Israel. Ele reconhece que a bênção na vida de Israel não é efeito ou resultado de algum mérito que Israel tenha. Não é o Senhor nos abençoe porque nós merecemos. O Senhor nos abençoe porque nós somos mulheres e homens íntegros e por isso merecemos a bênção de Deus. Ele começa reconhecendo que ele e toda a nação é como se um judeu ou um israelita estivesse dizendo para o outro: que Deus seja gracioso conosco. É o reconhecimento que tudo que eles têm de bom e tudo que eles desfrutam de plenitude nessa vida é fruto da bondade e da graça de Deus. Esse verbo vai aparecer num determinado momento, lá em Êxodo capítulo 33, versículo 19, quando Moisés
intercede pela nação de Israel, depois da nação ter caído em idolatria. Deus expressa para Moisés a proposta de destruir todo mundo e começar a partir de Moisés, que era um descendente de Abraão. Moisés intercede pelo povo. É interessante a resposta que Deus dá para Moisés em Êxodo 33:19. Ele diz: eu tenho misericórdia, o mesmo verbo aqui, ou eu agirei com graça com quem eu quiser agir com graça. A graça de Deus depende tão somente de uma decisão do próprio Deus. Nós não temos nada em nós que atraia o Senhor na nossa direção, pelo contrário. Abacuque vai dizer que o nosso Deus é um Deus tão santo que Ele não pode ver o mal. Se nós observarmos a nossa vida por um só dia, nós perceberemos que por nós mesmos nós repeliríamos a presença de Deus em vez de desfrutar da presença e da graça dEle. Se desfrutamos da bênção de Deus, é porque Deus o faz por pura graça, por pura misericórdia. E o salmista, consciente disso, nos lembra que com a graça de Deus vem a certeza da bênção de Deus. Para o antigo Israel, bênção de Deus era sinal de vida plena, de desfrute da presença de Deus na terra de Deus. Como um estudioso vai observar, em certo sentido, a bênção de Deus não era uma força independente, mas sim a ajuda ativa do próprio Deus, de modo que ninguém poderia ter a bênção sem o doador. Quando nós olhamos para a primeira ocorrência do verbo abençoar, que é usado aqui no Salmo 67, nós descobrimos que Deus usa esse verbo ali em Gênesis capítulo 1, versículo 28, quando Ele abençoa o primeiro casal, dizendo a esse casal que eles deveriam frutificar, multiplicar, crescer, encher a terra e exercer domínio sobre a criação. A bênção de Deus é a capacitação que Deus derrama, é a vida plena que Deus dá para que nós cumpramos aquilo que Deus espera de nós. E se alguma medida no Antigo Testamento a bênção de Deus tinha nuances fortemente materiais, por exemplo, quando nós olhamos para Deuteronômio 28, quando nós olhamos para Levítico 26, envolvia prosperidade na terra, envolvia a fertilidade do rebanho, fertilidade das mulheres naquela época, envolvia Israel vivendo uma vida segura, sem o ataque de outras nações. Nós sabemos que o Novo Testamento vai enfatizar primariamente bênçãos espirituais que Deus derrama sobre nós. Paulo, por exemplo, vai nos lembrar que o nosso Deus e Pai, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Lá em Efésios capítulo 1, versículo 3, e ele nos descreve quais são essas bênçãos. A partir do versículo 4, ele vai dizer que uma dessas bênçãos é uma vida santa e irrepreensível, é sermos adotados como filhos de Deus, é desfrutarmos do perdão de Deus, é termos a mente aberta para compreender o Evangelho, é sermos selados com o Espírito de Deus. Deus nos tem abençoado, e quando nós oramos para que Ele nos abençoar, essas bênçãos deveriam estar nas nossas mentes. Senhor, eu quero crescer em santidade. Senhor, eu quero continuar desfrutando do Teu perdão e reconhecendo que no Teu Evangelho existe perdão, existe alívio da culpa, porque Jesus pagou o preço pelos meus pecados. Nós precisamos da graça de Deus, porque sem ela nós não existimos um minuto sequer. Como Jeremias vai nos lembrar, é pela misericórdia do Senhor que nós não somos consumidos. Mas nós também desfrutamos da bênção de Deus em Cristo Jesus, muitas bênçãos. Bênçãos que nos capacitam a sermos homens e mulheres que testemunham de Cristo para as pessoas que estão ao nosso redor. Terceiro verbo que o salmista vai usar aqui no versículo 1, que é fazer resplandecer, nesse movimento de um povo abençoado para a salvação das nações, é a ideia
de alguém que chega diante de um rei e sabe que, dependendo da face do rei, do rosto do rei, da feição do rei, pode vir juízo, pode vir até mesmo uma sentença de morte, ou pode vir algum ato de benevolência, de bondade, de graça. Fazer resplandecer o rosto, na linguagem do Antigo Testamento, é como se o salmista estivesse pedindo: Senhor, que o seu rosto, ou que o teu rosto sorria para nós. Eu lembro de quando pequeno, quando eu fazia alguma coisa que eu sabia, ou que logo eu percebia que desagradava os meus pais, bastava eu olhar para minha mãe para descobrir isso. Quando minha mãe fechava aquela cara, olhava assim com um olhar mais grave, eu sabia que eu tinha que ficar quieto na hora, ou parar o que eu estava fazendo, porque a gente ia ter uma conversa séria lá em casa. Mas eu também sabia que quando os meus pais estavam sorrindo, brincando, de alguma forma o ambiente estava favorável, estava tranquilo. E a imagem que o salmista está dizendo é essa ideia do rosto que transmite o favor, que transmite a graça. Por trás do rosto que resplandece, nós sabemos que Deus não tem rosto, Ele está usando uma imagem aqui, mas por trás do rosto que resplandece está a bênção. Por outro lado, o Antigo Testamento vai falar de Deus também escondendo o seu rosto, e quando Deus esconde o seu rosto, e aí tem perigo pela frente. Nós precisamos da graça de Deus, nós precisamos da bênção de Deus sobre nós, nós dependemos desse Deus que é benevolente, desse Deus que olha para nós com favor. Mas talvez nós muitas vezes nos perdemos nas nossas orações achando que tudo diz respeito a nós. O meu conforto, o meu sucesso, a minha família, o meu emprego, a minha viagem dos sonhos e assim por diante. Mas quando a gente observa com mais atenção a oração do salmista, nós percebemos que enquanto os israelitas estão dizendo uns para os outros que o Senhor seja gracioso, que Ele nos abençoe, que Ele faça resplandecer o seu rosto, na sequência o versículo 2 é como se eles agora parassem de dizer um para o outro. O texto hebraico usa literalmente a terceira pessoa no versículo 1 e muda para a segunda pessoa no versículo 2, como se eles agora se voltassem para Deus. E eles têm algo a dizer para Deus. Eles não querem a bênção de Deus como um fim em si, mas eles querem desfrutar da bênção, da presença, da graça de Deus. O versículo 2 diz: para que seja conhecido na terra o teu caminho, ó Deus, e a tua salvação entre todas as nações. Aqui não tem como nós não pensarmos num eco do chamado de Abraão, que era Abrão e virou Abraão. Lembra de Deus chegando para Abraão ali no capítulo 12 de Gênesis, nos versículos de 1 a 3. Ele diz para o patriarca: olha, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. Eu vou fazer de você um grande povo, eu vou te abençoar. E o versículo 3 vai dizer: olha, eu abençoarei os que te abençoarem, eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E o final do versículo 3 diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão, você não é o fim do plano de Deus, você é o meio pelo qual Deus quer alcançar todas as famílias da terra. E o salmista, com uma percepção muito grande, diz para o Senhor: Senhor, nós queremos que o teu caminho seja conhecido pela terra. Senhor, nós queremos que a tua salvação seja conhecida e experimentada pelas nações. O caminho de Deus aqui é o jeito básico, o modo básico pelo qual Deus age na história da redenção.
E ele está muito associado com a salvação que Deus traz. O desejo do salmista é que as nações de agir salvador do nosso Deus. Deus não é a bênção para nós, porque nós estamos contentes conosco mesmos. Senhor, não é a bênção para nós, para que nós olhemos para as outras nações e digamos, eu sou cabeça e você é cauda. Não! É a tua bênção sobre nós, Senhor, para que como um povo abençoado, nós sejamos um instrumento teu para redenção, para salvação das nações. Para que nós cumpramos o propósito que o próprio Deus tem para Israel, descreve para Israel, ali em Êxodo 19, quando Moisés diz, olha, se vocês obedecerem aos mandamentos de Deus, se vocês cumprirem aquilo que o Senhor exige de vocês, então vocês serão um reino de sacerdotes. Vocês vão comunicar a presença de Deus para as outras nações, e as outras nações vão conhecer o Deus de vocês. Que é um conhecimento muito além de um conhecimento cognitivo. Não é simplesmente entender o processo pelo qual Deus salva, mas é experimentar de fato essa salvação. Acho muito interessante como esse verbo conhecer, ele é usado, por exemplo, no livro de Êxodo. Quando o faraó chega para Moisés, depois de Moisés dizer, olha, o Senhor, ou Iavé, o nome de Deus, o nome da aliança, olha, Iavé diz que você deve deixar o povo dele sair para celebrar uma festa a Iavé no deserto. Esse era o nome que Deus havia revelado para Moisés. E a resposta de Faraó é, eu não conheço Iavé. Mal sabia o Faraó que essa frase traria respostas profundas sobre ele e o seu povo. Na sequência da narrativa de Êxodo, nós vemos Deus várias vezes enviando pragas e dizendo, eu vou enviar minhas pragas, para que Faraó ou para que os egípcios conheçam que eu sou Iavé. Para que agora Faraó e os egípcios conheçam que eu estou nessa terra. Para que Faraó e os egípcios conheçam que não há ninguém como eu na terra. É um conhecimento experimental. O salmista está rogando ao Senhor, Senhor, nos abençoe, derrame a sua graça, seja favorável para conosco, dá a tua presença para que as nações experimentem a tua salvação, como Raabe experimentou na história de Israel, como Ruth experimentou na história de Israel, provavelmente como alguns assírios que estavam ali em Nínive experimentaram diante da pregação de Jonas. Israel, em boa parte da sua história, perde o foco, mas Deus continua alcançando pessoas de todas as nações, até que nós chegamos então naquele, que é o filho de Davi, filho de Abraão, no qual todas as nações agora podem experimentar um relacionamento vivo e profundo com Deus, que alcançou Abraão e o chamou para um relacionamento consigo. Um povo abençoado para a salvação das nações, culmina no louvor de todos os povos. O versículo 3 diz, louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos. Qual é o resultado quando as nações conhecem a salvação de Deus? Quando pessoas de tribos, de línguas, de povos diferentes experimentam a salvação, e hoje nós podemos dizer a salvação que está em Cristo. Qual o resultado disso? Eles glorificam a Deus, eles exaltam a Deus, eles reconhecem que nenhum outro Deus é como o Senhor, assim como Raabe declarou para os espias de Israel, olha, não há Deus no céu nem na terra, na verdade só o Deus de vocês é Deus no céu e Deus sobre a terra. Os deuses de Canaã nada são, apenas o Deus de vocês é Senhor sobre tudo e sobre todos. O que esse texto ensina a mim e a você em primeiro lugar, ou a pergunta que ele faz para nós é,
qual tem sido o foco das nossas orações? Quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos o salmista orando com foco na salvação das nações para a glória de Deus, para que os povos louvem o nome do Senhor. E infelizmente, muitas das nossas orações acabam sendo focalizadas em nós. É muito fácil nós perdermos o plano global de Deus, a missão global de Deus de alcançar as nações. Mas à medida que nós crescemos na oração, nós crescemos também na percepção de que os nossos planos, desejos e realizações precisam ser moldados pela vontade de Deus. Perceba, o salmista aqui, ele ora de acordo com a revelação de Deus. Ele ora de acordo com aquilo que está em Números 6, versículos 24 a 27. E Deus nos chama então a priorizar na nossa oração aquilo que Ele prioriza. Quando os discípulos de Jesus pedem ao Mestre, Senhor, ou Mestre, ensina-nos a orar, qual a resposta de Jesus para eles? A oração de Jesus não começa com o pão nosso de cada dia. A oração do Pai Nosso começa com santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Orarmos de modo missionário é orarmos pedindo ao Senhor que o teu nome seja santificado nas nossas vidas. Que o teu nome seja santificado na vida desses missionários que estão indo lá para a linha de frente da batalha. Senhor, que eles cresçam na vivência da tua vontade. Senhor, que o teu reino cresça mais e mais e alcance pessoas de lugares tão distantes de nós ou tão difíceis de chegar. Porque a santidade do nome de Deus, o reino de Deus e a vontade de Deus se tornaram prioridades para as nossas vidas. Não é errado você orar pelo pão nosso, ele faz parte da oração. É errado quando você prioriza os seus interesses nas suas orações, em vez de colocar o interesse da missão global de Deus como prioridade na sua vida. É fácil para mim, no trânsito da BR, vindo de Benevides para cá, rapidinho orar, Senhor, abra esse mar aqui para que eu chegue antes do culto começar. É fácil talvez nós orarmos, talvez os jovens solteiros, para que o Senhor mande o prometido ou a prometida. Certamente é fácil você dobrar os seus joelhos quando está chegando aquela prova difícil da faculdade e falar, Senhor, me ajuda. Mas também deveria ser natural para nós orarmos por missões mundiais, missões nacionais. Deveria ser natural nós sentarmos em família, que é um desafio para você que é pai, que é mãe, em cultivar, talvez numa das refeições diárias, um tempo de oração por algum missionário específico que a PIB do Pará apoia. Seja aqui no Brasil, no sertão, entre os ribeirinhos, seja fora do Brasil, na Colômbia, no Vietnã. Fazer do reino de Deus a sua prioridade na sua oração. Orar de acordo com a vontade de Deus, ou uma oração missionária, é uma oração que também coloca a vida das pessoas que o cercam no trabalho, na família, diante do Senhor. É falar, Senhor, usa a minha vida como instrumento teu, para que essas pessoas conheçam a tua salvação. Usa a minha vida como instrumento teu, para compartilhar as boas novas de Jesus. Senhor, dá-me coragem. Senhor, dá-me ousadia. Senhor, faz a minha boca abrir no momento certo, com a palavra certa, que eu não me cale diante das oportunidades que o Senhor me dá, ali com o meu chefe no trabalho, ou talvez com o meu colega da faculdade, ou quem sabe com aquele Uber
que está te transportando de um lugar para outro. Que oportunidade maravilhosa. Quantas chances nós temos de falar de Cristo com as pessoas, e nós podemos ter orações focalizadas nisso. Um dos desafios que eu tenho colocado para mim mesmo é, sempre que eu vou sair da bolha da Organização Palavra da Vida, certo? Onde a gente encontra crente a toda hora, a todo minuto, é falar: Senhor, dá-me oportunidade, as pessoas que eu vou encontrar, talvez indo para Belém ou indo pregar em outro lugar, no avião, talvez no Uber, de compartilhar das boas novas de Jesus com essa pessoa. Eu vou dizer um negócio: Deus, Ele gosta de responder as nossas orações, mesmo quando a gente prefere ficar mais confortável no nosso canto. Eu lembro de uma situação quando eu estava indo de São Paulo para Londrina e torcendo para que o banco do meio do avião ficasse livre. Deus não respondeu a minha oração errada. Ele colocou um rapaz ali. Um rapaz que era jornalista. A gente começou a conversar. E eu fui descobrir que esse rapaz jornalista, ele era homossexual, era espírita. E talvez quando ele revelou que ele era homossexual, ele achasse que eu, como pastor, fosse terminar a conversa ali, né? Arranjar alguma desculpa e não responder mais as perguntas dele. Mas a gente conversou, a gente continuou. Deus, Ele tem prazer em nos dar oportunidades de evangelizar. E eu pude compartilhar o evangelho de Jesus com aquele moço. Deus não respondeu a minha oração do avião, mas Ele respondeu a oração que eu tinha feito antes de sair de casa. Glória a Deus por isso. E Ele quer que nós tenhamos as nossas orações focalizadas naquilo que é mais importante, naquilo que é central. Ajude seus filhos, ajude as pessoas, talvez adolescentes a quem você ministra, a verem Deus respondendo as nossas orações quando nós oramos segundo a vontade de Deus. Gosto muito da história em que George Miller está no seu escritório e alguém bate no escritório dizendo para o George Miller: olha, tinha umas 300 crianças, o orfanato chegou a ter mais de 2.000 crianças, os orfanatos que ele começou, mas naquele momento tinham 300 crianças esperando pelo café da manhã e não tinha comida nenhuma na mesa. E George Miller então sai para o refeitório onde estavam as crianças, e no caminho ele vê a pequena Abigail, que era filha de um administrador ali do orfanato. Ele fala: Abigail, vem comigo, que eu quero te mostrar o que Deus vai fazer. As crianças estavam em pé, não tinha comida, estavam os pratos, os talheres ali, mas não tinha os copos, né, as canecas, mas não tinha comida nenhuma. George Miller então diz: bom, vocês têm pouco tempo, eu vou orar aqui e Deus vai suprir aquilo que a gente precisa. Ele ora então dizendo: Senhor, muito obrigado pelo alimento que o Senhor vai nos dar. As crianças sentam, aquela barulhada toda de cadeira arrastando e tal. Quando para o barulho, pouco tempo depois bate na porta. Quem é que estava ali? O padeiro. Um padeiro da cidade dizendo para George Miller. George Miller vai atender, ele fala: ó, seu George Miller, eu acordei de madrugada, não sei porquê, mas eu senti no meu coração que eu tinha que fazer pão e trazer aqui para vocês. E eu trouxe 3 bandejas cheias de pão. E aquelas crianças que não tinham o que comer agora estavam cheios de pão ali para se alimentar. Alguns minutos depois, quem bate na porta? O leiteiro. Tinha quebrado o carrinho do leiteiro ali perto do orfanato. E ele tinha 10 latões de leite consigo. Ele falou: olha, eu preciso consertar o meu carrinho. Não tem como consertar com esse monte de latão em cima dele. Por favor, vocês podem ficar com esses latões de leite? Deus abençoando uma obra missionária de proclamação do Evangelho para aqueles órfãos da cidade de Bristol. E a pequena Abigail, filha do administrador daquele orfanato, aprendendo desse Deus que responde às nossas orações. Desse Deus que age com poder quando nós oramos segundo a vontade dele.
A esposa do administrador, algum tempo depois, chegou para George Miller e falou: olha, sempre que a Abigail agora termina as orações, ela diz assim: Senhor, faça conosco, assim como o Senhor responde às orações do George Miller. Será que nós temos sido homens e mulheres de oração, que têm colocado o reino de Deus como prioridade naquilo que nós desejamos e por aquilo que nós pedimos? Como nós temos usado as bênçãos que Deus derrama sobre as nossas vidas? Para nós mesmos? Ou temos usado essas bênçãos para sermos canais de transmissão do Evangelho para aqueles que ainda não conhecem? Deus prioritariamente derrama bênçãos espirituais sobre nós. E as pessoas precisam ver a santidade da nossa vida, as pessoas precisam ver que nós somos pessoas perdoadas em Cristo Jesus e temos a liberdade que só o perdão de Cristo pode nos dar. E isso é um testemunho vivo da bênção de Deus sobre nós, que comunica a salvação para as pessoas. Mas talvez Deus tenha te abençoado, tenha sido muito generoso com você na questão material. Como você tem usado aquilo que Deus tem te confiado? Deus não te abençoa, e de novo, esse é um tipo de bênção secundária, certo? Ela não é primária, mas essas bênçãos secundárias deveriam ser usadas também para o reino, para promover missões, para que os povos, para que as nações conheçam o nosso Deus. Pequenas bênçãos que Deus concede podem ser poderosamente usados para proclamação, para disseminação do Evangelho de Cristo Jesus. Talvez Deus tenha te capacitado com habilidades numa determinada área. E você pode participar de uma viagem missionária onde você vai usar aquelas capacidades que Deus te deu para abençoar pessoas num outro contexto, num outro lugar. Porque essas capacidades não são apenas para você ganhar dinheiro. Essas capacidades são instrumento de Deus para você testemunhar de Cristo para aqueles que o cercam. Seja no seu trabalho, seja até mesmo em contextos transculturais onde você pode usar aquilo que Deus tem te concedido. O primeiro movimento é um povo abençoado para a salvação das nações. Eu prometo que os outros dois movimentos serão mais breves, mas o segundo movimento que nós encontramos está aqui nos versículos 4 e 5, e é o movimento do reino de Deus para a alegria das nações. Vejam aí os versículos 4 e 5. Exultem e cantem de alegria as nações, pois governas os povos com justiça, e guias as nações na terra. Deus é um Deus que reina sobre tudo e sobre todos. O salmista está descrevendo Deus como o grande soberano do mundo. E à medida que as nações conhecem esse soberano, descobrem quem é esse soberano, o que isso resulta na vida das pessoas que se dobram diante do grande soberano de toda a terra? Alegria, gritos de alegria. Se o pastor Heiker me permite, é aquilo que, se você já está frequentando a PIB há algum tempo, você já observou depois que termina alguma música do coral, algum momento de louvor mais intenso, e a gente ouve às vezes um glória a Deus, não é? Essa expressão de alegria profunda por aquilo que Deus tem feito. Isso impacta as nações, isso impacta as pessoas, e elas vibram de alegria na presença desse Deus. A alegria que produz glória ao nome desse Deus que reina sobre tudo e sobre todos. É um Deus que julga as nações, mas é um Deus também que promete guiar as nações. Eu gosto desse verbo guiar aqui, que é usado no final do versículo 4, porque ele é o mesmo verbo usado lá em Deuteronômio 32:12, quando Moisés no seu cântico fala que Deus guiou Israel pelo deserto, só Deus e mais nenhum outro Deus, mais nenhum outro ídolo. É o verbo usado no Salmo 23, versículo 3, para dizer que o Deus de Israel é o nosso pastor e que Ele nos guia pelas veredas da justiça.
O desejo do salmista é que, assim como Israel conhece um Deus que é rei, que julga com justiça, mas que também guia o seu povo, seja experimentado pelas nações. Andrew Murray foi um teólogo presbiteriano século XIX, até comecinho do século XX. Certa vez ele disse que a resposta, talvez a falta de desejo missionário, empenho missionário, é a falta de entusiasmo com o nosso rei. Ele disse o seguinte: enquanto se busca uma resposta para o fato de que, se há tantos milhões de cristãos, por que o exército efetivo de Deus lutando contra as hostes das trevas é tão pequeno? A única resposta evidente, diz Murray, é a falta de coragem. Perdeu-se o entusiasmo pelo reino, porque há muito pouco entusiasmo com o rei. Perdeu-se o entusiasmo pelo reino, porque há pouco entusiasmo com o rei. Você vive o seu dia a dia reconhecendo a soberania de Deus sobre a sua vida? Você pula de alegria na presença desse Deus, reconhecendo tamanha bondade e graça, e você compartilha isso com aqueles que estão ao seu redor? O terceiro movimento que nós vemos nesse texto é, depois de olhar para o reino de Deus, que promove a alegria das nações, o terceiro movimento é da fidelidade pactual ao temor das nações. Vejam, o versículo 6 diz: a terra deu a sua colheita. É por isso que eu preferi a NVI mais recente, porque de fato o verbo no hebraico é passado aqui. A terra deu a sua colheita. Que Deus, o nosso Deus, nos abençoe, que Deus nos abençoe e temam a Ele todos os confins da terra. O salmista está olhando e está vendo um Deus que é fiel ao seu pacto, fiel à sua aliança. Quando ele diz, a terra deu a sua colheita, sabe o que ele está fazendo aqui, gente? Ele está ecoando mais um texto do Pentateuco. Ele está ecoando Levítico, capítulo 26, versículo 4. Em Levítico, capítulo 26, versículos 3 e 4. No versículo 4 que está essa declaração, mas eu quero ler a partir do 3. Diz assim: se vocês seguirem os meus decretos e obedecerem aos meus mandamentos, e os colocarem em prática, eu lhes mandarei chuva na estação certa, e a terra dará a sua colheita. Exatamente as três palavras que o salmista usa aqui: terra, o verbo dar, e a palavra colheita. E as árvores do campo darão o seu fruto. O salmista está olhando para a colheita, talvez numa festa de Pentecostes, talvez numa outra festa, está dizendo: o Senhor foi fiel à sua aliança, o Senhor cumpriu o que prometeu, e porque o Senhor cumpriu o que prometeu, nosso desejo é que Ele continue nos abençoando, mais uma vez, para que as nações o temam. Não é para que o Senhor nos coloque sobre as outras nações, não é isso, é o Senhor continue a nos abençoar, para que as nações temam o nosso Deus. Não diz respeito a Israel, não diz respeito ao salmista, mas diz respeito a Deus, a sua glória e a sua grandeza. Essa última parte, na verdade essas duas últimas partes aqui, o reino de Deus para a alegria das nações, da fidelidade pactual para o temor das nações, a fim de que as nações levem Deus a sério. Temer a Deus é levar Deus a sério, é reconhecer que Ele pode tanto cumprir aquilo que Ele ameaça, como seu juízo, mas também pode derramar a sua graça, porque Ele tem poder sobre isso. É esse equilíbrio entre uma visão de um Deus que é o soberano e juiz, mas também é o soberano de amor e de graça. Nós queremos que as nações conheçam esse Deus, em primeiro lugar, porque Ele é o Senhor e Ele é o Rei de toda a terra. E se Ele é o Senhor e Rei de toda a terra, nós não podemos nos contentar em fazer missões em Belém. Se Deus é o Senhor de toda a terra, nós não podemos nos contentar em fazer missões no Pará. Se Deus tem abençoado a primeira igreja batista do Pará,
essa bênção que Deus tem derramado precisa alcançar as nações, precisa se espalhar, como a PIB tem buscado fazer, apoiando trabalhos missionários, não apenas aqui no estado, ou entre os ribeirinhos, entre os sertanejos, mas também fora do país. As nossas orações, o nosso engajamento com a missão, deveria ser apoiando sempre trabalhos, onde nós estamos e longe de onde nós estamos, porque Deus está alcançando pessoas de todos os lugares, em países muçulmanos, em comunidades indígenas, em lugares ribeirinhos, em contextos tribais africanos, num ambiente, até mesmo num ambiente místico e hostil como o sul e sudeste asiático. O nosso desejo é que o temor de Deus alcance pessoas de todo lugar, de toda cidade, de todo o país. Quando William Carey, em 1792, propôs para um grupo de ministros lá na Inglaterra, para começarem uma sociedade missionária, um homem mais velho do grupo chamou William Carey de lado e falou: jovem, sente-se aqui. Olha, quando Deus quiser alcançar os pagãos, Ele vai fazer isso sem a minha e sem a sua ajuda. Faltava para esse homem a mesma visão que William Carey tinha ali, de que Deus é o Deus que reina não só sobre a Inglaterra, mas é o Deus que reina sobre todas as nações e quer alcançar pessoas de todos os lugares. Estava relendo esses dias a história do William Townsend, que começa o projeto de tradução bíblica, que é conhecido como Wycliffe Biblical Translators, né? Os homens, pessoas que estão envolvidos com a sociedade Wycliffe de tradução da Bíblia. William Townsend vai para Guatemala ser missionário lá. E ele achava que bastava entregar Bíblias em espanhol para as pessoas, que isso seria suficiente. Ele descobre então um grupo de pessoas de uma tribo específica que não sabia ler em espanhol. E essas pessoas então perguntam para o William Townsend: ei, peraí, o seu Deus é tão grande, mas ele só fala inglês e espanhol, ele não fala a língua da nossa tribo? E todo um trabalho missionário começa para alcançar as pessoas dessa tribo também. Percebe a visão aqui? Deus, ele é rei sobre tudo e sobre todos. Ele não é rei só de uma comunidade, de um país. Proclamar as boas novas de Jesus é proclamar as boas novas de um rei que julga e que guia. Nós não podemos cair na teologia do Saci Pererê, na teologia de uma perna só, que só fala do amor de Deus e não fala do juízo de Deus. Ou que talvez só fala do juízo de Deus, mas esquece de equilibrar com a mensagem de graça e de redenção. Nós precisamos ter uma teologia e uma proclamação que fala de céu e de inferno, de juízo e de salvação, de justiça e do amor de Deus. Esse é o chamado que Deus faz para nós. O chamado de um povo que é abençoado por Deus para proclamar a salvação às nações. O chamado do reconhecimento de um rei que promove a alegria de todos em todo lugar. E o chamado de um Deus que nos chama para um relacionamento de aliança. Afinal de contas, eu e você somos parte do povo da nova aliança, a fim de que as nações temam o nosso Deus. David Brainerd, missionário que morreu cedo, seus 29 anos. Eu quero terminar com um trechinho do diário dele. Ele tem uma carreira missionária extremamente curta, certo? David Brainerd não tem mais de 5 anos de trabalho missionário, mas é incrível como a vida desse homem impactou as pessoas da sua época e muito além, por causa do seu diário editado por Jonathan Edwards. Veja o que está no coração desse homem ao se envolver com missões. Ele diz assim: sexta-feira, 2 de outubro, minha alma passou este dia por alguns momentos profundamente ligada a Deus.
Eu anseio estar com Ele para contemplar a sua glória. Ó, que o seu reino venha ao mundo. Que todos queiram glorificá-lo pelo que Ele é em si mesmo. E que o abençoado Redentor veja o fruto da sua alma e se satisfaça. Amém. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos, porque o Senhor é um Deus que redime as nações. O Senhor é um Deus que alcança pessoas de toda tribo, de toda língua, de toda nação. E um dia nós estaremos com pessoas de diversos lugares, perto e longe de nós, pessoas dos contextos mais variados, prostrados diante do Cordeiro, reconhecendo que o Cordeiro é digno de receber de todos nós a honra, a glória, o louvor, a sabedoria, porque Ele comprou para si pessoas de todas as nações. Mantenha os nossos corações, Senhor, engajados com missões, porque o Senhor nos abençoa para transmitirmos a Tua salvação a todos os povos. O Senhor reina para que as nações gritem de alegria na Tua presença. E o Senhor nos chama para sermos parte do Seu povo, povo da nova aliança, a fim de que as nações o temam. É o que oramos no nome de Jesus. Amém.